Muito bem, pessoal. Atendendo a pedidos do grupo de legislação, estou gravando algumas dicas de legislação para o concurso do município de Pelotas, abrangendo, claro, somente aqueles artigos previstos no edital, que a gente tem todo o regime jurídico e alguns da lei orgânica apenas. Pessoal, a primeira pergunta que me fizeram foi sobre a vacância, mas não a parte básica, porque essa eu sei que vocês sabem, que a vacância é a forma de deixar o cargo público. Perguntaram ali sobre a segunda parte, que eu entendo então que seriam os artigos 43 e 44. Bom, o que é a vacância de cargo público? Quando o cargo fica vago. Tem lá no início da lei as formas de provimento, as formas de ingressar num cargo, e as formas de vacância é o contrário do provimento, é as formas de deixar o cargo. Bom, a exoneração, que é a principal forma de provimento, ela pode ser a pedido do servidor. Eu não quero mais, eu peço para sair. Eu não peço demissão, eu peço exoneração. Ou ela pode ser ex officio, que é por iniciativa da administração. Isso tem bastante chance de cair em prova. Quando que a administração, quando que a prefeitura vai exonerar o servidor? Bom, o cargo em comissão, porque o CC é livre nomeação e livre exoneração, pode ser mandado embora a qualquer momento, ou ainda, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, o servidor que não passa no probatório não é demitido, ele é exonerado. E quando o servidor não assumir o exercício no prazo legal, depois que ele assinou o termo de posse, ele não entrou em exercício no prazo. Nesses três casos, ele é exonerado, então, de ofício. O artigo 44 ele tem menos chance de aparecer em prova, mas ele também pode aparecer. E diz o momento que o cargo fica vago. Em que momento se verifica a vacância? Depende do tipo de vacância. O falecimento é uma forma de vacância. E na data que falece o servidor, o cargo que até então ele ocupava fica vago. Essa é a primeira hipótese. Segundo, a data imediata, aquela que o funcionário completar 70 anos de idade. É porque a compulsória ela era aos 70 anos, agora mudou, recentemente mudou na Constituição para 75 anos. E quando o servidor faz aniversário, ele é aposentado compulsoriamente. Como agora são 75 anos e não mais os 70 da lei, é menos provável que isso caia em prova. Mas se a banca cobrar, a Legale, ela cobra literalmente a lei e ela não está nem aí para a Constituição Federal. Então, mesmo a Constituição Federal tendo ampliado para 75 anos, se ela perguntar e afirmar na questão que aos 70 anos fica vago o cargo, tu marca que está certo. Porque a Legale ela é assim, é letra da lei e ela não aceita recurso com base na Constituição depois. E também ocorre a vacância do cargo, a partir da publicação da lei que criar o cargo, porque quando é criado um novo cargo, se a prefeita quer criar novos cargos no município, ela vai mandar um projeto de lei. E quando for publicada a lei que cria cargo e concede dotação para o seu provimento, é o momento que está criado também este novo cargo, né? E ele fica vago, já pode ser preenchido por vocês que vão certamente passar nesse concurso. E aí diz o seguinte, a lei que criar o cargo e considera a dotação, ou a que determinar a dotação, se o cargo já estiver criado. Se o cargo já está criado, mas não tem a dotação orçamentária, não diz de onde saiu o dinheiro, quando sair esta segunda lei, então está criado o cargo, está vago o cargo. E do ato que aposentar, exonerar, demitir ou conceder promoção ou acesso. No caso que o servidor é aposentado, exonerado, demitido ou é promovido ou tem acesso, no momento que esse ato é publicado, o cargo está vago. Ou ainda dá posse em outro cargo de acumulação proibida, quando o servidor, então, deixa o cargo porque não pode acumular, fora das hipóteses que a Constituição Federal autoriza, que estão lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição, aqueles três casos, 2 de professor, 1 de professor com técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Fora dessas hipóteses, claro, não é possível acumular, é uma acumulação proibida, e aí, quando tomar posse no outro cargo, o cargo atual fica vago. Pessoal, essa foi a primeira dica, mais sobre a segunda parte de vacância. Depois nós temos uma dica sobre as licenças, que essa não foi a pedido, essa eu preparei, porque eu acho que tem uma boa chance de aparecer na nossa prova esse detalhe. O artigo 54 ele traz a lista de licenças que nós temos no município. E o artigo 56 ele diz que tem uma delas que pode ultrapassar 2 anos. Em regra, as licenças são por no máximo
24 meses, exceto no item 4. Qual é o item 4? É a licença para o serviço militar. Então, o servidor convocado para as Forças Armadas para uma licença para o serviço militar pode ficar convocado por mais de 24 meses. As demais licenças são limitadas ao prazo de 24 meses. Muito bem, querem mais dicas? Vamos lá. Direito de petição foi um dos pedidos. O direito de petição está no artigo 115, que é o direito que nós, servidores, temos de apresentar um requerimento para a prefeitura. Bom, primeiro tem o prazo de decisão da prefeitura, que é um prazo de 20 dias, que é importante destacar. No artigo 116, tem a possibilidade de recurso. Se eu não concordo com a decisão, eu posso recorrer. O meu prazo para recurso ao prefeito, que no caso é a prefeita, é no prazo de 30 dias. Perfeito. Esse recurso não tem efeito suspensivo, ele não suspende a decisão da qual eu estou recorrendo. Mas se ele for deferido, ele volta no tempo, como se a decisão fosse assim desde o começo. No artigo 118 tem o prazo para requerer, o prazo de prescrição que o servidor tem para apresentar o seu requerimento. Se o assunto envolver demissão ou cassação, o prazo é de 5 anos. Nos demais casos, o prazo é de apenas 60 dias. E passado esse prazo, se o servidor não requereu, não pode mais apresentar o seu requerimento. Querem mais dica? Vamos à lei orgânica. Pessoal, nesse concurso a gente tem uma dificuldade, porque a lei orgânica pela banca Legale, ela geralmente cobra a parte inicial e intermediária da lei orgânica, raramente a parte final. Então, se vocês pesquisarem questões de outros concursos, de outros municípios, vocês vão encontrar muitas questões da Legale sobre aquela parte inicial da lei orgânica, que também cai para vocês, mas muitas questões sobre uma parte que não cai no concurso da prefeitura, que é a parte que envolve a Câmara de Vereadores. O processo legislativo, nada daquilo cai para vocês. Então, fica difícil imaginar como que vai ser a prova agora para a Prefeitura de Pelotas, já que foram especificados os artigos da lei orgânica. Eu acredito que a banca vai focar mais na parte inicial, até porque o examinador já fez isso em outros concursos. No entanto, como foram colocados os artigos da parte final, certamente teremos questões sobre eles sim, principalmente no concurso para a educação. Bom, quais são os artigos mais importantes? É difícil, pessoal, porque são muitos artigos, fica difícil adivinhar. Mas eu vou trazer para vocês alguns artigos que me chamaram a atenção dessa parte final da lei orgânica, pelo menos para a gente revisar eles. Claro que vocês devem ler todos que estão no edital e ler o maior número de vezes possível. Mesmo ele parecendo bem óbvio, na hora da prova a banca troca uma palavrinha para mudar o sentido. Por isso, quanto mais vezes tu fizer a leitura, melhor para identificar na prova a pegadinha. Pessoal, os artigos 170 e 171 sempre são cobrados bastante em provas que envolvem a questão da educação. Os deveres no município no âmbito da educação, que é basicamente garantir o ensino fundamental para todos e também atuar na educação infantil. Os princípios do ensino que estão na Constituição Federal e também na LDB, na Lei de Diretriz e Base da Educação, esses têm muita chance de cair em prova. O artigo 194, ele traz o mínimo a ser aplicado em educação. Apesar de ser um percentual diferente da maioria dos municípios e da Constituição, a banca pode cobrar esses 30%. Então, a Lei Orgânica de Pelotas diz que o município todo ano vai aplicar, no mínimo, 30% do que ele arrecadar de impostos, ele vai aplicar no ensino. 30% é o percentual aqui na Lei Orgânica de Pelotas. Pessoal, um outro artigo que me chamou a atenção é o artigo 227. Ele fala sobre comunicação social. Só que ao falar sobre a comunicação social, ele trouxe uma série de direitos que estão no artigo 5º da Constituição Federal. Por isso eles têm muita chance de cair em prova. Primeiro que é livre a manifestação do pensamento, atenção, sendo vedado o anonimato. A banca gosta de trocar esse vedado por permitido anonimato, claro que tu não vai cair nessa, isso é pegadinha. Também o direito de resposta e indenização por dano material, moral ou imagem, a inviolabilidade da vida privada, honra e imagem das pessoas, o livre exercício de qualquer trabalho, desde que atendidas, claro, as qualificações profissionais que a lei estabelecer, e que é vedada, é proibida toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Para fechar a nossa última dica, o artigo 240 ele traz o mínimo a ser aplicado em saúde.
Pessoal, esse mínimo ele não está de acordo com a Lei Complementar 148 que trata da saúde. Mas essa lei não cai na nossa prova. Então, se a banca perguntar na prova o mínimo em saúde, é 12%. Na prática, é mais por causa da Lei Complementar Federal. Mas na tua prova, se eles perguntarem mínimo em ensino, 30%. Mínimo em saúde, 12%. Ah, professor, mas se está errado, a banca não vai cobrar. Vai sim. A Legale, ela já cobrou até um imposto que não existe mais em prova. E um imposto que não existe mais há muito tempo. Então, a Legale, na hora da prova, ela não vai se basear na Constituição Federal, no direito em si, não. O examinador ele vai pegar o texto da lei, vai copiar literalmente, vai dar um Ctrl+C e um Ctrl+V na tua prova, e ele muda uma palavrinha, inverte alguma coisa para tentar te enganar. Então, quanto mais vezes tu fizer a leitura da lei, melhor. Claro que entendendo a lei fica mais fácil, mas tem que fazer a leitura, não adianta, é assim que funciona. Certo, pessoal? Então é isso, essa foi a nossa dica e agradeço a oportunidade de estar no grupo trabalhando com vocês esses conteúdos. Uma boa sorte e até a próxima.